Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Silas TechCast, o seu podcast de inovação e empreendedorismo. Hoje nós vamos falar aqui com a Lissandra, que é especialista na área de saúde e também de bem-estar. Lissandra, você pode contar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, um pouco sobre você, um pouco sobre o que você faz e também quais são os seus objetivos? Sim, então eu sou a Lissandra, eu sou nutricionista na área esportiva, já fazem 3 anos e um pouco que eu sou formada e venho trabalhando nessa área. Sou pós-graduada também em nutrição esportiva, pretendo continuar estudando, né, nessa área da nutrição, que é onde o meu coração é mais apaixonado, né? Então, eu venho ajudando meus pacientes a ganhar massa muscular, a melhorar a sua performance, a perder gordura. Então, é isso que eu venho fazendo no meu dia a dia. Isso é muito legal. E eu preciso dizer que eu sou também uma das pessoas, né, que gosta aqui do serviço dela, entende do trabalho que ela faz. E assim, Lissandra, já dessa vivência, né, que você com certeza, como veio do Brasil, trouxe bastante experiência, né, trouxe bastante expertise do que você já fazia, do que você ganhou de conhecimento na sua carreira profissional, né? Como que foi a sua jornada acadêmica, né, na área de nutrição lá no Brasil? Então, eu comecei com o desejo de estudar nutrição, assim, desde a época que eu era mais adolescente. Então, eu sempre quis fazer isso e eu já sabia que quando eu fosse ingressar na faculdade, provavelmente ia ser isso. Mas logo no começo eu pensei, não, eu acho que essa área não é pra mim, eu fiquei com muito medo. Mas depois eu fui atrás, né, e comecei a pesquisar sobre como entrar na faculdade e tudo mais, e tudo foi fluindo para que eu entrasse. Entrei, né, comecei a gostar mesmo, sabia que estava no lugar certo. Isso foi em 2016. Depois me formei em 2020. Nesse tempo todo tive professores muito inteligentes, assim, que aguçaram ainda mais a minha vontade de continuar estudando, né, e me tornando cada vez mais especialista nisso. Então acho que foi mais isso a minha jornada, assim, durante esse tempo todo. Continuo me atualizando sempre. Eu acho que assim, a área de nutrição, a área de saúde em geral, né, ela é uma área bem complexa, né? Então, assim, com certeza você vai ver as coisas nos mínimos detalhes ali de como funciona o corpo e como que cada uma das coisas vai impactar, né, na sua vida e até mesmo biologicamente, né? Que vocês vão lá no mínimo detalhe também na faculdade, lá né? Com dentro da certeza. célula do átomo, tudo. Legal. E assim, qual foi a chavinha que fez com que você tomasse a decisão, eu vou para Portugal, entendeu? Caso você queira comentar com a gente, né? Acho que seria interessante aqui o nosso ouvinte perceber também um pouco disso, né? E para agregar aqui um pouquinho de valor também, porque a gente tem alguns outros temas que eu quero comentar, eu acho que é um gancho ali que encaixa bem. Assim, eu sempre, assim, digamos, desde a adolescência, eu sempre tinha muito claro o que eu gostaria de fazer da minha vida, né? Claro que às vezes os caminhos mudam, mas eu sabia que eu gostaria de estudar nutrição, apesar de achar que não era pra mim no começo, mas, né, depois entender que sim. E outro fator era que eu queria muito sair do país. Então, a minha família sempre teve muito, assim, uma certa influência de descendentes que vieram da Europa para o Brasil, né, muitos anos atrás. Então, isso me chamava muita atenção em querer descobrir como é que era, né, fora do Brasil. Então, foi aí que a gente tomou, eu e meu marido, né, tomamos a decisão de viver fora do Brasil. Legal. E entender um pouco como é que é o mundo fora do nosso mundinho. Né? Com certeza. E assim, quando a gente sai, né, do país de origem, que a gente tá para uma outra cultura, né, para um outro país, diversas coisas são diferentes. Sim. Né? E com isso, alguns desafios eles vão aparecendo no meio do caminho. E um deles, com certeza, é o processo de você trazer, né, o seu conhecimento, trazer a sua expertise e mesmo seus diplomas, né, do Brasil para cá. Como que funciona esse processo para você e quais os desafios que você vê que foram os mais difíceis para você ultrapassar? Para fazer a transferência, no caso da faculdade para cá, ele é um processo bem longo e que exige vários processos burocráticos. Então, começa tendo que ter todos os documentos relacionados à faculdade, então diploma, certificado, histórico, né, escolar, todo o conteúdo programático de todas as matérias que a gente estuda durante a faculdade. Então tudo isso precisa ser feito apostilamento de AIA para poder trazer para cá, e aí sim começar o processo já estando aqui, porque estando aqui precisa dos documentos daqui, né? A faculdade daqui pede os documentos daqui, então tem que estar com tudo direitinho nos
dois lados para eu conseguir continuar. Depois disso, a gente faz um cadastro no site da DGIS, onde tem que especificar qual que é o teu tipo de curso. No caso, o meu foi o reconhecimento específico. Então, lá eu subi todos os documentos. E depois disso, foi aguardar a resposta da DGIS pelo app, né? Eles tinham um app de acompanhar. E depois de um mês, já tive uma resposta da própria faculdade. Então chega a ser rápido esse processo, né? Não é uma coisa que demora, assim, muito tempo para você ter um retorno, né? Exato. Deu acho que uns 20 dias, mais ou menos, assim, para ter essa primeira resposta, né? Aí, com isso, a faculdade já enviou um e-mail falando os valores que eu teria que pagar, que no caso foi 1.550 euros para fazer esse processo aqui. Com o endereço que eu precisaria enviar essa documentação com apostilamento de AIA, tudo pelo CTT, e também precisei enviar meus documentos pessoais para eles. E esse valor foi mesmo mais para o processo em si, né? Não foi ainda, se faltou alguma matéria, você vai ter que fazer, isso é a parte, né? É tudo a parte, E no caso, depois que eu enviei tudo lá para a faculdade, eu precisei aguardar para fazer a prova de equivalência. Essa é uma prova que acontece sempre uma vez por ano, que é em dezembro. Então, eu acho que uma das dificuldades, inclusive, foi isso, ter que esperar o processo inteiro até chegar a dezembro. Porque eu tinha tudo pronto já no começo do ano, já enviei tudo no começo do ano. Às vezes você já quer fazer, né, e tem que esperar. E ansiedade durante o ano para fazer essa prova. Eu imagino. Exato. Então, acho que essa foi a maior dificuldade, assim, ter que esperar mesmo esse processo acontecer. Eu acho que quando a gente tá, né, acabou de chegar e você fica ansioso. Você quer fazer as coisas acontecerem, só que você finda necessitando esperar, né, a parte burocrática do país, né, acontecer. Sim, e faz parte também. Isso eu acho que foi um dos processos, né, que esteve ali no seu processo de reconhecimento de diploma, né? Acho que você já mencionou um pouco também sobre as etapas, mas falando um pouquinho depois disso, né, você começou a perceber como que as pessoas elas trabalham aqui, né, na sua área mesmo. Não sei se é algo que você pesquisou o mercado antes de vir ou você veio e descobriu aqui, entende? E quais diferenças culturais você vai percebendo entre Portugal e Brasil? Assim, eu pesquisei muito antes de vir, apesar de não ter, assim, tanta informação na internet, né? Mas eu tinha uma base de como seria. Mas, claro, chegando aqui, vendo na prática, conhecendo pessoas que já estão na área, já estão atuando aqui, a gente começa a ver coisas diferentes, né? Então, acho que a questão cultural na área é mais, assim, na questão da alimentação das pessoas mesmo. Porque, por exemplo, eu vejo que aqui a cultura dos portugueses de se alimentar é diferente dos horários, principalmente do Brasil. Tipo, horário de almoço, a gente é bem regradinho. Meio-dia tem que almoçar, né? Aqui verdade. Já não, aqui eles são mais, depois a gente come. É isso aí, vida que segue. E como que você explica, assim, a parte de trabalhar remoto, né, de Portugal para o Brasil, na área de nutrição, né, que é uma área que às vezes pode ser um pouco complexa, precisa, né, ter um contato ali com o seu paciente e tal. Como que isso funciona? Eu acho que isso também entra, né, dentro daquilo que a gente estava falando até aqui antes, que é o nômade digital, né? Querendo ou não, você está em outro país, exercendo uma função que te permite estar em qualquer lugar do mundo, né? Sim, exato. Então, eu acho que o que me falta, digamos assim, é o contato humano mesmo com a pessoa. Porque atendendo online, à distância, tem algumas partes que você sente falta, assim, de ter a pessoa mesmo frente a frente, né? Por exemplo, quando a gente faz avaliação física, que precisa mesmo fazer circunferências, fazer tudo isso. Até a biopedância, né? Pois, tudo isso fazendo pessoalmente, claro que fica melhor, né? Então, quando é online, tem que depender mesmo do paciente, né? Tem que mandar circunferências, tudo isso. Então, é um pouco desafiador. Mas dá certo. Tem alguns pacientes que demoram, né? Pra entregar as circunferências. Acontece. Eita. E quais estratégias, pensando nesse caso, né? Quando você tem as pessoas que estão lá, que você atende, né, no Brasil, quais são as estratégias que você usa, né, para ter uma comunicação que seja fluida, né? Que você consiga realmente trazer o que de melhor você tem de conhecimento, né, para essas pessoas? Eu costumo fazer acompanhamento por um curto período de tempo.
não ser aquela coisa de mês a mês, sabe? Porque eu tenho a sensação de que a mês fica muito distante da pessoa e do tratamento em si. Então eu costumo fazer de 15 em 15 dias, que é uma forma de ter a pessoa mais perto de mim e conseguir, né, fazer com que ela siga melhor pra ver a evolução também, né? Ver a evolução, conseguir ensinar melhor também o que eu quero que a pessoa aprenda ao longo do tratamento. Depois disso também, lógico, tem as ferramentas online, né, que hoje o WhatsApp ajuda muito. Sim. Então, se acontece alguma coisa que precisa fazer com mais urgência, a gente já marca então uma ligação, já faz uma ligação por vídeo para a pessoa. Sim. E tem também o aplicativo. O aplicativo tem o chat, a pessoa consegue mandar as dúvidas, assim que eu vejo já respondo. Então, acho que é uma forma de comunicação que vem funcionando muito. Legal. E assim, uma coisa que eu acho que a gente nem colocou aqui, mas que é uma curiosidade que eu mesmo tenho, né? Existe alguma metodologia que você tem que seguir? Com certeza, na faculdade você vê várias coisas, né? Sim. Mas existe alguma metodologia que você até queria compartilhar com o pessoal, que, olha, é isso aqui que eu sigo, não sei o que e tal? Então, eu sigo, digamos assim, várias coisas, porque ao longo do tempo, depois da faculdade, na faculdade a gente aprende muito o básico, né? Sim. Muito simples, muito arroz com feijão, digamos assim, né? E depois eu fui fazendo especializações e cursos que me ensinaram e me ajudaram a ter uma clareza melhor do que eu quero pro meu atendimento. Então é muito individual, assim, cada nutricionista faz um tipo de atendimento e um método que acha mais válido, assim, Acho que às vezes também você adapta acho que posso chamar de paciente, né? Sim. Ao paciente, né, também. Exato. Que eu acho que... Eu tô achando, tá? Sim. Mas eu acho que, querendo ou não, você adapta para que essa pessoa ela tenha alcance o objetivo que ela quer. Exatamente, né? Sim. E tem objetivos diferentes, cada pessoa, né, vem buscando algo diferente, então tudo é adaptado. Mas é mais isso mesmo, juntando tudo que eu né, fui adquirindo de conhecimento e colocando numa forma que eu acho que fica mais tranquilo, assim, né, para meu dia a dia. E assim, eu vejo que em qualquer área hoje, principalmente as que fazem e permitem que você tenha essa flexibilidade de trabalhar como um nômade digital, é imprescindível que a gente esteja atualizado. Né? Não só com a questão das mídias sociais, né, que elas são importantes para divulgar o nosso trabalho, mas também com toda a tecnicalidade daquela função que a gente exerce. Exato. Né? E nesse caso, como que você faz para se manter atualizada na sua área, né? E realmente tentar trazer o de melhor para as pessoas que você atende? Eu sou uma pessoa que sempre estou estudando. Todo ano eu estou em um curso diferente, ou estou comprando um livro diferente. Às vezes eu faço cursos que nem é relacionado à nutrição, mas, por exemplo, relacionado a marketing. Então, é mais isso, sabe? Eu estou buscando sempre novos conhecimentos. Então, isso me deixa atualizada, porque estou sempre com pessoas, querendo ou não, sempre tem grupo, nem que seja de WhatsApp, né? Com vários profissionais. Então, isso também ajuda bastante. Eu acho que assim, fóruns diferentes e formas diferentes também de agregar conhecimento, acho que no decorrer de qualquer carreira profissional vai valer muito mais do que você só ficar naquela sua especialidade técnica, né? Sim. Que é aquilo que eles chamam de soft skills, né? Então, assim, as outras habilidades que te permitem ser um profissional melhor, né? Exato. Eu acho que isso é imprescindível para qualquer carreira, né? Com certeza na sua, e até para que você consiga, né, ter essa expansão de alcance de mais pessoas, acho que isso é imprescindível e é muito interessante, né, a forma de lidar com isso que você mencionou, né? Até na prova que eu fiz de equivalência, no meio das perguntas tinha uma pergunta de marketing, que era de funil de vendas. E assim, é um conteúdo que a gente não aprende na faculdade, pelo menos no Brasil. Então, se eu não tivesse todo o conhecimento que eu fui buscar fora, eu não saberia responder a pergunta. Às vezes nem o que é, né, funil de vendas. Eu iria ficar, gente, mas o que é isso? Porque eu nunca vi, realmente, na faculdade tem... a matéria de empreendedorismo, Sim. mas nunca foi relacionada a marketing. Não, acho que assim, como que eu digo? Várias matérias, olha, vários cursos, né, de formação no Brasil, eles têm essa aula, né, mas não aprofundam naquilo que realmente é. Eles ficam numa teoria, né, que às vezes não te traz
o que você vai precisar na prática, né? Exato. É uma infelicidade, mas é interessante que você buscou, né, o conhecimento a mais ali extra que te permitiu conseguir fazer essa prova, né, de Sim. equivalência que você Exato. mencionou, né? E quais os maiores desafios para você trabalhar num ambiente remoto internacional? Tipo, você está lá na sua casa, né? Principalmente quando a gente teve a pandemia, né? Todo mundo foi para casa, trabalhar de casa, enfim. Tem diversos desafios aí, né? Que tem que ser ultrapassados para que você consiga exercer a sua função de uma forma eficiente. Quais Sim. são esses desafios para você que você identifica? Eu acho que no momento é a questão do fuso horário, Ok. porque, assim, como a gente tem que se adaptar ao horário dos pacientes também, às vezes tem paciente marcado para 11 horas da noite. É verdade, então, né? isso eu acho um pouco desafiador. Mas não que me impeça de atender, porque não me importo muito. Mas acontece. Então, eu acho que é a parte mais desafiadora, assim. Fora isso, mesmo antes da pandemia, eu acho que os nutricionistas já tinham, assim, como dar esse jogo de cintura para fazer atendimento online. Sim. Então, não mudou muito de lá pra cá. Eu acho que assim, quando você já tá acostumada, né, mesmo a trabalhar remoto, porque eu acho que demanda muita disciplina, né? Sim. Porque você, além de ter os atendimentos, né, falar com as pessoas, você tem que preparar material, né, e tudo. E, tipo, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Sim. Tem essa questão, né? É um trabalho sem fim, assim, por trás da consulta. É um Sim. trabalho que é de secretária, é de tudo, estagiária, de marketing, de design, olha, de tudo. Eu acho que assim, querendo ou não, a gente pode até falar que você tá sendo empreendedora, né, na realidade, né? Não tá só como uma nutricionista, entende? Porque Sim. é um business, né? Teu que você usufrui e gera renda. Né? Então, acho que é um desafio de todo empreendedor, né? Ele falar... Eu vejo muitas pessoas, né, que falam: eu trabalho aqui, tô cansado de ter chefe, entendeu? Vou abrir um negócio pra mim, vou trabalhar menos. Não. Tá enganado. Isso entendeu? Não existe. Vai trabalhar 2, 3 vezes mais às vezes, entende? Vai. E no início, às vezes, nem ganha tudo isso, né? Exato, porque até você, no meu caso, até conseguir uma cartela de clientes, até você começar a ficar conhecida e indicada, leva um tempo, né? E tempo é dinheiro, então tem que fazer as coisas bem pensadas, né? Tipo, para que você alcance os seus objetivos, né? Exato. E de alguma forma, você vê alguma diferença entre os clientes de Portugal, de Brasil, entende? Tem alguma coisa que você vê de diferença, assim, nesse público? E quais desafios que você difere também entre os dois países? Eu acho que é mais os hábitos alimentares. Apesar de não mudar muito, mas tem umas mudanças que eu acho boas, inclusive, porque, por exemplo, eu vejo que aqui eles têm muito mais o hábito de consumir peixes e frutos do mar, enquanto no Brasil verdade. É muito mais carne, de bovina e frango. Carne com gordura. Exato. Picanha, maminha. E Só comida boa. Não que seja ruim, claro, mas é diferente. É uma questão que a gente não vê tanto aqui. Eles comem tanta carne assim, lá sabe? É recomendado, né? Eu já passei com outros nutricionistas, né? Eles recomendam mesmo. Troca a carne vermelha pela carne branca e não sei o que. Só que aqui já é mais comum a carne branca, né? Pois. E aí, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, assim. E além disso, eles consomem muito mais ovos, assim. Tanto em preparações salgadas como em doces. Tanto isso é verdade. Tudo tem ovo. Inclusive o pastel de nata é de ovo, né? É verdade, né? Tem bastante ovo naquela... É um creme, né? Sim. Então eu vejo muito essa diferença, sabe? E eu vejo diferença também na questão de supermercados. Por exemplo, na minha opinião, os supermercados aqui, eles oferecem mais produtos que são mais saudáveis, com menos ingredientes, menos açúcar, menos sódio do que os do Brasil. Isso é verdade. Até estive vendo alguns produtos que são produzidos, né, nos Estados Unidos. Se você lê a bula não, né? Mas a informação nutricional, obrigado, desses produtos, você vai ver lá um monte de nome que você não tem a mínima ideia do que seja, né? Mas aqui, e até no Brasil mesmo, que contém alguns nomes, né, que você entenda, ainda tem aqueles nomes estranhos. Mas aqui na Europa é muito comum você só ver coisa que você entende, né? Um ou outro ali você vê que é algum químico, algum aditivo e tal. Mas isso é verdade.
Principalmente, assim, é claro, os que são extremamente, os ultraprocessados, né? Eles são realmente com mais aditivos e tudo mais. Mas é muito mais fácil encontrar alimentos mais saudáveis, com menos ingredientes, do que se fosse no Brasil. E assim, as pessoas podem achar, nossa, mas deve ser bem ruimzinho. Mas não, é coisa de qualidade, coisas boas e saudáveis mesmo. Não, isso é verdade. Mas ninguém bate, né? Um dogão, essa brincadeira. Isso não acho que Isso não não tão acho. fácil. Tô brincando, tá? Eu não faço isso, não. Eu acho. Mas Tem que fazer, assim, tem que fazer. Às vezes vale a pena. isso é bem interessante, porque, querendo ou não, eu, pelo menos de ver, observar, né, eu percebo que o estilo de vida, eu acho que até a questão do próprio país mesmo, né, ser um pouco mais seguro e tal, permite um estilo de vida um pouco diferente, né? Pra gente que tá chegando agora, eu vejo como a alimentação ela ser um pouco mais saudável. Pelo menos esse é o meu ver. Né? E você finda tendo mais acesso para num preço bem baixo, né, a esses produtos. Imagina, no Brasil, congelados assim de legumes, essas coisas, chega a ser bem caro. Né? Não é acessível para todo mundo. Mas aqui, imagina, você pegar lá um brócolis congelado ou alguma coisa assim congelada, é bem acessível, é bem baratinho, você consegue comprar e comer numa boa, né? Fazer uma alimentação ali saudável, balanceada. Isso eu acho bem interessante. Foi uma coisa que eu realmente, quando eu cheguei, eu falei, caraca, não sabia que era tão barato assim, entendeu? Sim, e por conta disso, de ser mais barato e, né, acaba sendo mais fácil também, as pessoas acabam consumindo mais, porque é mais prático, né, no dia a dia. Nossa, é super prático. Imagina, você tem aquela... esqueci o nome, que tem um nomezinho específico, né, no rótulo, mas que vem cenoura picadinha, com vagem, com... milho, ervilha. milho, sim. ervilha, entendeu? E aí, tipo, já tem tudo ali, entende? Você só taca, tá congelado, não tem conservante, entendeu? Não tá que nem na latinha ali, cheio de conservante, né? Sim. Você só coloca um alho, uma cebola, mexe ali e tá pronto. Exato. Né? É muito mais fácil. É bem mais fácil. Agora sim, quando você chega, né, num outro país, como vocês vieram, né, fizeram toda essa mudança e trouxeram um business que vocês tinham lá e começaram aqui também, o período de adaptação de qualquer imigrante, eu acho que ele também é crucial para que você até comece a pensar em realmente, olha, eu vou avançar mesmo com essa ideia, né? Sim. Então, pensando um pouco nisso, como foi esse processo de adaptação de vocês aqui em Portugal? Olha, logo quando eu cheguei, eu até preferi não fazer atendimentos por um tempo, até eu realmente entender como é que ia ser a minha rotina, como é que ia ser a minha vida daqui pra frente. Porque, assim, a adaptação que a gente teve demorou mais ou menos um ano ali. Então, foi o período que eu preferi ficar mesmo sem atendimentos para conseguir entender o que eu iria fazer da minha vida. Porque, querendo ou não, tinha que correr atrás de muita documentação, que eu acho que é a parte mais burocrática de mudar de país, que leva tempo, paciência. Você leva aquelas pastas assim. Nossa, e às vezes é estressante, você precisa perder muitas horas atrás de uma coisa, às vezes muitos dias atrás de um documento, então isso acabou sendo muito estressante, que fez eu querer realmente dar esse tempo pra conseguir resolver tudo. Aí depois que resolveu, aí também já voltei e pronto. Já avançou com tudo também, né? Sim. E é isso, tem que ser assim mesmo. E assim, quando você tem, né, esse processo de aprendizado de uma nova cultura, até mesmo observar, né, o que são as possibilidades, né, porque, enfim, a gente vê outras também, né, às vezes não só na nossa área, mas a gente vê outras possibilidades também, né, mas focado ali no que você presenciou e viveu para a área de nutrição, quais são as principais diferenças que você percebe, né, dentro do estilo de vida e hábito das pessoas em geral aqui em Portugal, comparado com o pessoal e a galera que você atende lá no Brasil? Né? Acho que a gente já mencionou alguns, né? Sim. Da alimentação, mas tem alguma outra coisa, assim? Olha, eu acho que é mesmo essa questão da alimentação, de ser mais fácil, então por isso ter mais pessoas que conseguem ser saudáveis, apesar de, lógico, sempre existir as doenças relacionadas, né, todo país isso acontece, mas eu vejo que aqui é muito mais consciente. Eu acho que as pessoas, elas entendem mais o que elas precisam, sabe? Por exemplo, elas sabem que elas precisam comer saudável, então por mais que elas às vezes não comam saudável, mas elas sempre vão acabar voltando depois, sabe? Sim. E eu acho que
que no Brasil ainda não se tem, talvez, tanta educação nutricional que ajude as pessoas a saber por onde ir. Então, as pessoas acabam, eu vejo assim, né, que ficam muito perdidas, realmente, do que fazer para ser saudável. Uma coisa que eu vejo, pelo menos eu vejo assim, né, é uma visão que é minha, né, pode não ser aquilo que todo mundo vê, mas a gente vê que tem muito mais idosos que se cuidam, né, e que estão bem, né, do que a gente tem no Brasil. E assim, eles são ativos, né? Exato. Eles realmente, tipo, estão ali todo dia fazendo um exercíciozinho deles, entende? Eu já vi um senhorzinho que ele realmente, eu acho que ele era bem, bem velho, né? Mas assim, ele tava ali todo dia, fazendo a caminhadinha dele, entende? De manhã. Sim. Eu acho que isso também é um dos fatores que influencia também, né? Na saúde geral da população. Exato, eu acho que tudo acaba sendo um emaranhado de coisas, né? Que eles acabam indo pra esse lado mais saudável. Não, é bem legal. E assim, pronto, eu gosto de uma comida bem temperada, né? Assim, bem condimentada e tal. E, querendo ou não, com bastante sal, né? Só que aqui em Portugal, quando eu cheguei, primeiro que eu percebi que a comida, ela tem bem menos sal do que o que a gente come, geralmente. E, ao mesmo tempo, o sal de cozinha aqui, você precisa usar bastante pra ele salgar as coisas, né? Sim, e é o sal, tipo, grosso, assim, né? Ele é mais difícil mesmo de pegar na comida. Mas isso é uma coisa que você percebeu também? Tipo, foi alguma coisa que você começou a perceber? Putz, eu tô colocando muito mais sal pra salgar as coisas do que Não, percebi. normalmente. Percebi, mas assim, eu mesmo no Brasil já consumi alimentos e até mesmo a minha própria comida com menos sal. Então, quando faltava sal, eu nem achava tão ruim assim, sabe? Mas claro, com o tempo a gente vai se acostumando ali com a quantidade que precisa pra ficar ok. E eu comecei a usar um equipamento de cozinha que eu não usava, que era, sabe aquele que... Ah, sim. Exato, aí fica Porque no Brasil melhor. a gente só fica vendo assim a galera, né, lá na TV usando, né? E aqui realmente a gente precisa, porque o sal ele é mais grossinho mesmo, né? E aí quando tá mais fino parece que pega melhor na comida, aí não, pode isso usar é verdade menos. mesmo, eu já percebi isso também. E como a gente vê, né, tem diversas coisas que diferem culturalmente, né, daquilo que a gente tá acostumado no Brasil. Né? E pensando nesse ponto, teve alguma coisa que você observou que causou alguma dificuldade de adaptação? Como que foi essa adaptação ali, né, para você se integrar na comunidade local? Assim, dificuldades eu acho que não teve tantas assim. No caso, eu acho que é mais a questão da documentação. Que leva o tempo ali pra gente conseguir ter tudo que é necessário pra ter uma vida como se fosse, né, no Brasil mesmo. Então, eu acho que foi mais isso, a questão de Primeiro ano, né? Acho que o primeiro ano para o imigrante ele é o mais difícil sempre. É mais difícil, nossa. Você tá lidando com documentos, você tá lidando com adaptação, né? Nunca Saudade mais. da família. Exato. Nossa, nunca mais quero viver esse primeiro ano. Não, é verdade. Assim que eu cheguei aqui, eu tinha pensamento, né? Vou ficar em Portugal um tempo, depois eu vou para outro país, depois eu vou para outro. Depois que eu passei os 2 primeiros anos aqui, eu falei, não, vou ficar aqui em Portugal mesmo. Tá bom aqui, entendeu? Não quero imigrar de novo, não. Né? E eu acho assim, como que você equilibra a sua conexão com o Brasil enquanto vive aqui trabalhando em Portugal? Assim, em questão de atendimentos com os pacientes, assim, eles são muito compreensíveis, que eu vivo num país diferente, com horários diferentes e que às vezes, né, pode ser que aconteça ali um atraso, digamos assim, de respostas, principalmente, né, por conta do horário. Às vezes pode ser que lá seja muito tarde, aqui seja muito cedo, enfim. Então, mas é mesmo pelos meios de comunicação, tipo WhatsApp, o nosso app de nutrição, que eles conseguem mandar lá as perguntas. Então, é mais isso. E qualquer coisa, a gente faz uma chamada e resolve rapidinho também. Legal. Não, eu agradeço muito, entendeu, por você ter mencionado isso. São dicas incríveis, né? Mas imagina, se você estivesse falando com uma pessoa que ainda quer iniciar, né, um atendimento de nutrição, tá lá no Brasil, entende? E tá ouvindo a gente agora, você, nossos ouvintes, né? Que dicas você daria para eles, entende? Para realmente querer, né, buscar ali uma ajuda nutricional. Então, eu gosto de trabalhar com o paciente, no caso, uma forma de tratamento que seja a longo prazo. Então, porque assim, eu entendo que o paciente ele precisa saber o que fazer, né? Não adianta só eu entregar assim pra você, olha, essa aqui é a tua dieta, então faça isso. Tudo bem, isso funciona, mas só que vai chegar um momento que
o paciente não vai mais ter contato comigo. Sim. Então eu preciso ensinar ele a como ter uma vida saudável sem ter a nutricionista por perto. Então é isso que eu costumo trabalhar com os pacientes, para eles entenderem a como fazer boas escolhas, como lidar com situações sociais. Então tudo isso a gente vai trabalhando ali nas consultas também. Claro, eu também falo muito sobre isso nas redes sociais, no meu Instagram, inclusive, se eu posso falar no Instagram. Não, com certeza. Ouvinte. É o Nutrilissandra, lá também eu falo muito sobre isso. Então, é mais isso mesmo, sabe? A pessoa entender o que fazer mesmo não tendo uma nutricionista por perto, saber as escolhas que ela deve fazer, tipo, porque o básico todo mundo sabe, né? Alimentação saudável, comer salada e frutas e atividade física, mas e como fazer isso, né? Realmente no caminho pra dar certo. Porque eu acho que uma nutrição, ela é saudável, não é só, que nem você falou, né? Um pedaço de papel que você entrega pra pessoa com uma regrinha para ela seguir, né? Você tem que, querendo ou não, mudar ali algumas chaves, né, na mente para que ela tenha decisões diferentes, né? Exato. Um estilo de vida diferente. Às vezes, tô comendo muito de noite, né? Lá às 11. Então, vamos tentar dormir um pouquinho mais cedo, entendeu? Exato, exatamente. Vamos tentar fazer um exercício para que você se canse e queira dormir mais cedo, entende? Sim. Eu acho que essas coisas que você comentou, elas fazem totalmente sentido. E é algo que eu, Silas, também tenho tentado adaptar e colocar na minha vida, né? Porque, pronto, desde quando eu cheguei aqui, nos 3 primeiros meses eu ganhei 30 quilos, Meu né? Deus. Comendo assim loucamente, churrasco e muita coisa, entendeu? E a comida portuguesa também. Mas desde então eu venho tentando perder. Só que eu não tentava sozinho, né? Sem um acompanhamento, sem fazer ginástica e academia, né? Direitinho. Sim. Mas agora, né, eu tenho conseguido alcançar esses objetivos, lógico, seguindo, né, um aconselhamento também, né? Um acompanhamento de perto. E esses pontos, eu acho que é mais fatores psicológicos também, né? Também. Eles influenciam muito, né? Nossa, com certeza. Principalmente nessa, como a gente sempre falou muito sobre esse primeiro ano, né? Esse primeiro ano, por conta de muito estresse, muita ansiedade, muita coisa nova, influencia muito, sim, psicologicamente, o que vai refletir muitas vezes na questão alimentar. Na saúde inteira, né? Exato. Lissandra, para os nossos ouvintes aqui, que eles consigam, né, conectar com você, ver o seu serviço, como que eles podem encontrar você nas redes sociais para conhecer um pouco mais sobre a parte nutricional? Então, eu tenho o meu Instagram, que é o Nutrilissandra. Lá tem todas as informações sobre agendamento de consulta, tem vários conteúdos também que eu posto sobre nutrição e alimentação saudável, como ganhar massa muscular. São várias dicas e também orientações que vocês encontram lá, além do meu dia a dia nos stories também. E claro, né, ficar por dentro de todas as novidades que eu sempre tô buscando. Obrigado a você, nosso ouvinte, por participar mais uma vez conosco nesse episódio do Silas Tech Cast, o seu podcast de inovação e empreendedorismo. Siga, compartilhe nas redes sociais e obrigado e até a próxima.